Vamos falar um pouquinho então sobre projeção, né, Léo? Muitas pessoas falam sobre a projeção e o desdobramento, né? Mas é falado sempre da projeção e do desdobramento dentro desse orbe terrestre, né? Mas, particularmente, a gente quer trazer para vocês uma temática um pouco diferente, pouco difundida, que é justamente esse segundo salto, que é o que a gente chama do salto para fora do planeta, né? O segundo desdobramento. Mas eu tenho uma pergunta para começar esse bate-papo com o Lael. O que ele entende por estrutura e o que ele entende por redes de trabalho? Então, estrutura, quando a gente traz esse termo para a educação consciencial, né, que vem cunhando esse termo, como vários outros termos, frequenciamento, né? Estrutura é quando a gente está falando sobre essa rede Erelinha, essa rede Orfaninha, essa estrutura ou esse aglomerado de consciências que são serafins, são arcanjos, querubins e anjos, não esses que vocês costumam ver na Igreja Católica, de asinha, de pombo, de pena, mas estruturas energéticas, consciências universais. Assim que a gente entende e o que a gente fala dentro da educação consciencial, tanto eu quanto o Fábio, a gente tem trazido essa matéria muito a fundo agora, principalmente no desdobramento desde a fonte, no projeto Conexão Serafínica. E rede, que você está falando, a rede de trabalho, está relacionada às estruturas. A rede de trabalho, ela se subdivide de acordo com o que nós chamamos de casa real, ou chamamos das estruturas Erelim ou Fanim, que dentro da egrégora da Terra, aqui dentro do planeta Terra, nós trabalhamos com seres que desencarnaram, seres encarnados, que estão em projeção também da consciência, e irmãos dimensionais, que não são só os nossos humanos aqui desencarnados. Então, existe uma rede de trabalho, se foi essa a sua pergunta. Existe uma outra coisa chamada rede, que aí é uma outra história, que está lá no Conexão Serafínica também, mas, pelo que eu entendi, é isso mesmo, rede de trabalho. É como a gente se conecta por redes. Às vezes a tua rede, a tua estrutura não é a mesma estrutura que a minha, mas a gente trabalha em redes de trabalho, auxiliando uma a outra nesse despertar da consciência coletiva, auxiliando também na elevando a frequência desse IAO, desse Elohim local, né? Para que os outros também consigam fazer o tal do tão esperado salto, né? O salto para fora da matrix de controle. Tá. Por que eu te fiz essa pergunta? Até para a gente poder entrar no assunto de projeção. Né? Nós somos trabalhadores de uma rede, né? Então nós participamos de várias redes, na verdade, que estão trabalhando no astral, auxiliando diretamente essa questão do despertar consciencial. E aí eu gostaria, então, de iniciar esse bate-papo, né? A gente já entendendo o que é estrutura e o que é rede. Vamos falar um pouquinho, então, sobre projeção, né, Léo? Muitas pessoas falam sobre a projeção e o desdobramento, né? Mas falado sempre da projeção e do desdobramento dentro desse orbe terrestre, né? E aquela projeção ainda que tem um viés ainda religioso. É aquela projeção que tem um mentor que vem buscar você na cama, esse mentor te auxilia para você sair do seu corpo, esse mentor, nesse auxílio, você vai para laboratórios, você vai para cidades astrais, você faz diversos trabalhos aqui dentro do orbe terrestre, mas, particularmente, a gente quer trazer para vocês uma temática um pouco diferente, pouco difundida, que é justamente esse segundo salto, que é o que a gente chama do salto para fora do planeta, né? O segundo desdobramento. Então, eu queria que o Lael passasse um pouquinho da percepção dele com relação a esse salto, essa questão dessa mentoria, né? Que ainda tem muita gente utilizando esse viés religioso e que as pessoas ainda não conseguiram entender que, às vezes, o mentor que você está vendo é você mesmo, dentro da sua verticalidade, que está te auxiliando para você poder sair e fazer todo esse trabalho para fora do planeta. Então, Tiesco, a gente, quando começa a trazer esse tema da projeção da consciência, que já é uma temática que já foi falada por muitos pesquisadores, muitas pessoas que têm essa capacidade e está hoje acordado, né? Que todos nós fazemos, tá, pessoal? E isso é inerente a todos nós que estamos encarnados, a projeção da consciência. Quando você dorme, automaticamente, o seu psicossoma, o seu corpo astral, ele é desdobrado, querendo você ou não. O Tisco fala sobre esse segundo desdobramento, mas primeiro, Tisco, acho que seria muito importante para as pessoas que estão seguindo a gente aqui, que está mandando mensagem, é que, ó, o Educação Consciencial falou que você está no processo, só para você saber, tá bom? É entender que, primeiro, para você dar esse segundo salto, se você não entender muito bem as coisas que estão acontecendo aqui dentro dessa matrix, nessa primeira desdobramento, né?
sem ir para o corpo mental, porque, na verdade, para dar o segundo salto, você não sai com esse corpo psicossomático, esse corpo da cópia humana, da cópia perispiritual que a gente tem. Você sai com o seu corpo mental acoplado a um equipamento, né, de acordo com a estrutura ou a rede de trabalho, como falamos no início. Mas é muito importante que vocês compreendam primeiro que não dá para sonhar e já querer ir dando saltos fora se você ainda não acordou nas suas experiências, se você ainda não percebeu o mínimo que é a tua casa, o teu quarto, o teu local de descanso, onde você já teve conexão com o que vocês podem chamar de entidades amigas, mentores espirituais, mestres ascensos, não tem problema o termo que você queira usar, como o Tisco falou, que é muito usado a questão religiosa. Mas eu gostaria de trazer primeiro esse primeiro desdobramento, Tisco, não sei se você me permite, porque as pessoas elas estão doidas para dar o salto fora da rede, da Matrix. E você sabe que, claro, todos conseguem fazer, mas se você não tiver numa agenda, numa agência, numa rede, você vai estar trabalhando aqui dentro da Terra. E legal, que bacana. Tem muita coisa para ser feito aqui, gente. Agora, há pouco tempo mesmo, numa dos meus experimentos e das minhas projeções, há pouco tempo atrás, uma das experiências que eu posso falar, foi ir até a Ucrânia e até a Rússia para poder auxiliar pessoas que ainda estavam achando que estavam vivas, levantando ainda a arma, ainda nessa guerra bélica, mas que tinham desencarnado, mas que precisavam do auxílio de espíritos e entidades, mas também de encarnados que conseguem fazer o desdobramento e auxiliar esses irmãos, né, esses amigos aqui da Terra, que pode ser nosso fractal também, a tomar um direcionamento, porque eles estavam nesse processo de erraticidade, brigando irmãos contra irmãos, só que já tinham desencarnado, já tinham passado do processo da fisicalidade. Então, existe muito trabalho para ser feito aqui ainda. É muito importante a gente entender esse processo que você costuma chamar de egrégora da Terra, que não está errado, está vinculado a muitos dogmas, né, para algumas pessoas, né, que precisam estar vinculados a pretos velhos, caboclos, exus, que não tem problema, porque realmente eles estão ali. Quando você desdobra, você vê esses irmãos trabalhando. Muito deles com uma roupagem energética de acordo com aquele momento e de acordo com as possibilidades que você tem de entendê-los. Então tem muita coisa bacana para ser feita aqui na Terra. A Terra está passando por um momento muito complicado, acho que todo mundo está percebendo. Eu não sei se vocês sabem, há mais ou menos uma semana atrás começou um problema seríssimo na ressonância Schumann e no desdobramento, numa dessas localidades aqui, para você ver, dentro da egrégora da Terra, tá? Houve um silêncio, ninguém sabia explicar. O pessoal das redes estavam ali trabalhando, nós íamos ser levados para a Lua, num desdobramento dentro da Merkaba, não entenderam por que, que a Terra teve um silêncio. É como se você tivesse entrado num vácuo, mesmo estando dentro do planeta. Porque quando você está desdobrado, você escuta tudo. Você tem uma percepção muito ampliada das coisas, né? E aconteceu uma coisa muito engraçada, que num pequeno intervalo, houve-se uma... É como se parasse as coisas. É como se parasse o tempo. E não foi falado sobre a fisicalidade, mas isso aconteceu no plano astral. E claro que por ressonância acontece no plano físico. Então, muitos desdobradores, muitas entidades de outras dimensões, espíritos amigos que trabalham aqui dentro da Terra, começaram a se reunir para entender que processo era estava acontecendo. Porque a Terra, ela fez isso. O nosso ecossistema sabe que a Gaia tem uma consciência. Essa consciência fez isso por algum motivo. E depois, quando a gente começou a desdobrar novamente, pela Merkabah, que nós tínhamos que sair, né, em corpo mental, fora da egrégora da Terra, sem o corpo psicossomático, nós começamos a escutar uma vibração tão alta, tão alta, tão alta, que todos entraram naquele mesmo momento numa. É como se tivesse dado um surto. Todo mundo começou, não entendia o que estava acontecendo. Uma energia muito forte passou por nós. E o som que vinha aos nossos ouvidos era um som estranho, um som alto e repetitivo e rápido, muito rápido. E aí eles tiraram alguns projetores por causa da rede, que nós fomos para a Lua para um segundo salto. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque graças aos amparadores e as entidades que estavam aqui, auxiliou algumas das pessoas que estavam trabalhando para o equilíbrio do ecossistema. Porque o que ocorreria naquele momento,
o que foi passado para nós, não é para criar pânico, medo de ninguém, mas graças à fonte, às redes, a todas as consciências que não caíram na sua vibração, a Terra não passou por um problema seríssimo, que seria aí despertado alguns vulcões, alguns tsunamis iam ocorrer. Mas eu digo uma coisa para vocês: isso está impresso numa das linhas temporais. E, de alguma forma, isso vai ressoar com a gente agora. Esses encarnados que desdobraram, médiuns que desdobram, entidades de outras dimensões, espíritos que estão trabalhando em colônias, como amigos espirituais, auxiliaram no equilíbrio do ecossistema, porque a coisa ia ser muito ruim. Com isso também, abriu-se fendas aqui na Terra. Ninguém falou sobre isso, mas abriu-se algumas fendas. E depois nós ficamos sabendo, vou falar já do segundo desdobramento, que isso foi um embate de fora para dentro. E a Terra deu essa parada, porque abriu-se algumas fendas. E algumas coisas entraram aqui, que não vem ao caso descrevê-las nesse momento. Mas é isso, para depois falar do segundo desdobramento. Então é muito importante que todos vocês que estão aí, que gostaria de projetar, gostaria de entender o processo da projeção da consciência, estar lúcido, é que tem muito trabalho para ser feito aqui dentro. Não dá para despertar nossa consciência coletiva se a gente não resolver os probleminhas daqui de dentro. Tem muita gente querendo dar o salto para fora e ainda não resolveu o seu problema interno. Tem muita gente querendo virar deuses, e ainda não resolveu o seu problema do seu ego. Tem muita gente achando que vai para uma outra galáxia, mas ainda não entendeu o seu processo dentro do contexto familiar. Então, é muito contraditório, sabe, Tisco? Então, assim, não dá para todo mundo fazer o segundo desdobramento assim como as pessoas falam. É possível? É possível. Todos fazem? Ainda não. Então, por que eu quis dizer logo isso do primeiro desdobramento? Que é importante vocês que estão aqui assistindo o texto, me assistindo, as pessoas que nos seguem lá na Educação Consciencial, que têm assistido não só as minhas palestras, mas o que o Fábio tem colocado sempre em prática na fala dele, as falas do Chesco, da Meire também, que é uma parceira muito legal agora que eu conheci, é que nós temos que primeiro entender esse primeiro desdobramento. As pessoas têm medo que vai morrer. As pessoas têm medo que o cordão de prata vai romper. As pessoas confundiram corpo astral com cascão. As pessoas confundiram tanta coisa, tanta historinha sendo contada, tudo o quê? Para gerar medo, controle, tudo na questão religiosa. Se você seguiu a tal doutrina, a tal métrica, lá você está bem. Se não seguir, você está perdido. Então, sabe, eu quis primeiro puxar essa primeira parte, que é muito importante, disso, que as pessoas aprendam primeiro a controlar essa saída, não ter o medo, o pânico nem a ansiedade, porque todos os três causam o retorno do corpo imediatamente. Quando as pessoas entenderem isso, tiver o primeiro salto, a primeira saída do corpo, entender o seu ambiente, que elas primeiro comecem a compreender a casa delas, não queiram sair já de casa, é controlar, se olhar, olhar as paredes, olhar o ambiente, ver o que está acontecendo em torno, para que não seja pego do outro lado. Alguém pode praticar mal contra você? Existem muitas consciências negativadas do outro lado. Como a gente já ouviu falar aí da terminologia religiosa, como cientistas do astral, magos trevosos, marginais do astral, quiumbas, que de alguma forma eles podem te perseguir. Eles podem acabar contigo, fazer você morrer e não voltar para o corpo? Não. Mas você precisa entender primeiro esse processo